Francis Burney é alguém que conhece os aspectos mais altos e baixos da humanidade. Quem disse isso foi Hester Taylor em Evelina. A escritora de hoje, Frances Burney, é uma escritora inglesa que nasceu em Kingsley em 1752 e morreu em Londres, na Inglaterra, em 1840. Vou mostrar aqui uma imagem dela para vocês. Frances Burney. Então vou trazer aqui alguns aspectos da vida dessa escritora, muito interessante para a gente conhecer quem foi Frances Burney. Ela era filha de um historiador e músico, compositor também, chamado Charles Burney, e da sua primeira esposa, Esther Sleep Burney, filha de um refugiado francês e que morreu quando essa mulher era filha, de um refugiado francês, a mãe da Frances, e ela morre quando a Frances tem apenas 10 anos de idade. Então, assim, ela já começa a passar por experiências de luto muito cedo. Ela era a terceira filha dos 6 filhos do casal e foi negligenciada na educação por seu pai, em favor das irmãs. Então, eles não acreditavam muito que a Frances era uma pessoa apta ao conhecimento, O pai considerava as outras filhas muito mais inteligentes. Na realidade, Frances sofria de dislexia e, apesar de não ter tido uma educação escolar, ela tem um espírito de autoaperfeiçoamento que a leva a buscar as leituras, que a leva a aprender sozinha, a escrever, e a se cultivar de maneira autodidata. A Frances Burney, ela é chamada também de Fanny Burney. Então ela tem essa questão, ela vai atrás do conhecimento, Ela não se deixa assim influenciar pelas questões de exclusão paterna, É interessante que ela começou a escrever aos 10 anos de idade e o primeiro manuscrito dela ela chamou de Garabatos. Ela o escondeu da família, era um romance epistolar composto aí por cartas e depois ela queima esse romance, Depois ela surge aí com o primeiro romance chamado Evelina, com o subtítulo A Entrada no Mundo de uma Jovem. E ela lança esse livro de maneira anônima em 1778, com enorme sucesso. O Evelina, gente, ele teve 4 edições sucessivas. E eu não tenho esse aqui na minha estante, Eu sei que a Pedra Azul, que eu tenho aqui, a Camila, da Pedra Azul, ela lançou todos esses romances aí da Fanny Burney. Logo, então, a autora foi descoberta, Quem é essa Frances Burney, ou Fanny Burney. E depois ela lança um outro romance também muito famoso, chamado Cecília, em 1782. E depois Camila, em 1796. Esse eu tenho, um romance lindo aqui da Pedra Azul. Ou Retrato da Juventude. Gente, isso aqui é a coisa mais linda do mundo. Tem bastante ilustrações, papel amarelado, Um espetáculo isso aqui. E a introdução é da Claire Scores. A Claire tem canal aqui no YouTube. Foi uma das primeiras que eu comecei a seguir aqui há muito tempo, 2012, eu acho. E aqui ela fala na introdução da importância desse romance Camila, Aqui, olha, quando Camila apareceu em 1796, Frances Burney tinha 44 anos. 2 romances publicados e bem recebidos pela crítica, o Evelina e o Cecília. Ela estava casada há 3 com um francês, ela já estava casada, e ela enfrentava as dificuldades oriundas de haver se casado com um estrangeiro,
Ainda um francês originário de uma nação com uma longa história de conflitos abertos e camuflados com a Inglaterra. Consta que ela começou a trabalhar na redação do livro em 1793, pouco depois de se casar. Aqui também a Claire Scores vai falar, esse romance é um romance feminista? Ela fala, sim, tem temas femininos, mas ele não tem aquele ranço, né, do feminismo. Mas é um romance sombrio também, em que ela delineia a questão aí das personagens femininas no período aí de formação, né? É um romance também que entra no Bildungsroman, ou romance de formação, essa forma literária importante estilisticamente no século XVIII. Então aqui nós temos o crescimento, né, a vida da Camila, ou Retrato da Juventude, que é um romance aí bem conhecido também da Frances Burney. Além de seus méritos intrínsecos, né, a autora tinha um talento satírico. Essas obras elas são importantes porque vão dar origem ao chamado romance de costumes. Influenciaram poderosamente a Jane Austen e também William Makepeace Thackeray, que escreveu Feira das Vaidades, que é um livro também que está na minha lista, né, para leitura. Burney foi criada em uma família amante da cultura, enquanto um de seus irmãos era um importante militar marinheiro. Ele foi braço direito do capitão James Cook. Outro de seus irmãos era um importante estudioso helenístico e bibliófilo. E uma sua meia-irmã, chamada Sarah Harriet Burney, também era escritora. E eles faziam também teatros em casa. Então é interessante aí, era uma família aí do século XVIII, XIX, né? Ela morre em 1840, né? Então ela entra bastante aí no século XIX. É uma família, então, de amantes da cultura, né? Esses romances da Frances Burney refletem, então, os costumes da época, as dificuldades das jovens protagonistas em abrir caminho na sociedade do seu tempo. Ela vai mostrar isso. E ela se deleita, a Frances Burney, em descrever a tolice e as pretensões humanas. Ela retrata zelosamente os percalços e mal-entendidos que muitas vezes mancham as relações sociais, especialmente aqueles que ocorrem entre membros de diferentes classes. Essas pretensões humanas, as ambições, o orgulho. Ela foi estimulada também pelo escritor Sheridan e outros autores, e escreveu muitas peças teatrais que dificilmente foram encenadas devido ao seu caráter inconveniente, bem como um longo e interessante diário, gente. Imagina se a gente tivesse o diário aqui para ler, da Frances Burney em português. O Robert Barnard diz que esse diário foi um dos melhores que já foram escritos na língua inglesa. Lembrando que também a gente tem os diários do Pope, Alexander Pope, da Virginia Woolf, esse eu tenho, né? Graças a Deus. Mas o da Frances Burney ainda não temos aqui. Esse diário importante dela só foi publicado depois da sua morte. Primeiro, a parte referente à sua vida, que é interessante, ela teve uma estadia na corte em 1768 da rainha Charlotte, em que ela vai destacar a questão da loucura do rei George III. Depois também os diários saíram em 1880, já na íntegra, em edição supervisionada pela escritora americana Sarah Chelsea Wolsey. Então, assim, é um diário importante, né, que fala também da vida na corte. Ela participou, né, de um tempo nesta corte. Quanto ao teatro da Frances Burney, apenas uma edição completa veio à tona em Montreal em 1995, né, bem recente. Foi editada por Peter Sabor, Geoffrey Seal e Stuart Cook em 2 volumes. Ela também foi uma escritora ativa de cartas, né, tem muitas correspondências da Frances Burney, que também foram publicadas recentemente. Então a obra da autora ainda está vindo à tona, né,
muita coisa está inédita ainda, né? E aqui na Pedra Azul está lançando para a gente. A celebridade da Frances Burney a fez alternar com escritores da sua época, como o dramaturgo Richard Brinsley Sheridan, e ganhar o elogio do maior crítico do seu tempo, o Dr. Samuel Johnson, cuja amizade ela manteve até sua morte. Ela foi chamada para a Casa Real e foi oferecida e aceita em 1786 para o cargo de dama de companhia, como eu disse, da rainha Charlotte, com 200 libras de renda. Mas ela não gostou da vida absorvente na corte e em 1791, exausta e doente, ela deixa o palácio, né, deixa a vida na corte. No entanto, ela vai se corresponder com as princesas, com o pessoal da corte, com as mulheres da corte, até a sua morte. Embora, assim, no princípio, a Frances Burney se familiarizasse, ou melhor, simpatizasse, né, com a Revolução Francesa, ela depois ficou horrorizada com seus excessos, com a questão do terror, né, das violências da Revolução Francesa. Mas casou-se em 1793 com um francês, depois de ter rejeitado 2 outras propostas de casamento, e já com 42 anos, contra a vontade do pai. Casou então com um exilado francês católico, o general Alexander D'Arblay. Ela vai chamar Madame D'Arblay. Vai ser chamada assim depois, né? Seu único filho, Alexander, nasceu em 1794 e se tornou clérigo. Depois de uma carreira como escritora, uma longa carreira, né? Ela vive bastante, e viagens que a levaram à França por cerca de 10 anos. Ela manteve contato aí com a França, foi uma viajante também. Ela se estabeleceu em Bath, na Inglaterra, nessa cidade aí, com termas, e vai ali viver um tempo, né, da sua vida. Em 1811, ela sofreu uma perigosa mastectomia, que passou então a descrever como foi isso. Imagina uma coisa sem anestesia. E em 1814, ela publicou sua primeira narrativa, o romance histórico gótico The Wanderer. E esse romance não teve sucesso. Ela fica viúva em 1818, e em 1832 o seu filho, que era um clérigo, né, Alexander, ele morreu com apenas 38 anos. Então ela tem a dor de perder esse filho amado. E no mesmo ano ela publica uma biografia do seu pai, olha que interessante, né? Memórias do Dr. Burney. E a Frances Burney vai morrer em Bath no dia dos 3 Reis Magos, em 1840. Então, uma vida muito interessante, uma vida intensa, né? E são escritos aí que falam bastante para a gente da vida na corte, né, da Inglaterra nesse século XVIII e XIX. Em Camila, esse romance que eu tenho aqui em mãos, ela propõe um ideal de comportamento feminino totalmente oposto à ideia de educação, igualdade e independência defendida então pela Mary Wollstonecraft. Mas parece que ela leu a Mary Wollstonecraft, gente, que escreveu a Reivindicação dos Direitos da Mulher, né? Ela afirmava que a Frances Burney, que qual é a instrução apropriada para uma mulher? É algo que ainda está para ser visto. Ainda é um problema que não estamos em posição de resolver. Então ela não vê ainda, né, essa questão com uma luz. Acima de tudo, ela envia uma mensagem moral sobre a conduta virtuosa, né? Como fala que é o retrato da juventude. A imagem proposta dos ambientes da classe média e alta da Inglaterra é de uma sociedade esnobe e cruel, que vai aparecer também no romance. As heroínas de Burney entram na sociedade na idade errada ou em situações desfavoráveis e são forçadas a aprender com seus erros, mas eles também podem desfrutar de um amor. Ou melhor, elas também, as pretendentes, né, podem desfrutar do amor de um bom pretendente. Então é sempre mulheres à procura, né, de estar bem na sociedade e ter um amor. Embora seus romances tenham sido imensamente populares durante a sua vida, eles declinaram à medida
que complicavam progressivamente o seu estilo, já que nesse romance histórico o Wanderer é altamente artificial e ela imita lá o Dr. Johnson, Samuel Johnson. E após sua morte, sua reputação como escritora foi prejudicada por biógrafos e críticos que sentiram que seus diários, publicados postumamente, ofereciam um retrato mais adequado e interessante da vida do século XVIII. Então parecia que os diários, né, eram mais interessantes aí do que os romances. Hoje, no entanto, os críticos retornam aos seus romances, como eu falei, né, estão vindo à tona para a gente. E suas peças com um interesse renovado em sua perspectiva sobre a vida social e a luta das mulheres, em uma cultura predominantemente orientada para os interesses masculinos, embora os seus diários permaneçam muito valiosos para os estudiosos do século XVIII. É meu sonho poder ter esses diários em mãos. Aqui no livro 501 Grandes Escritores, com a edição, né, do Julian Patrick, nós temos um texto interessante sobre a Frances Burney. E foi aqui que eu conheci essa escritora, neste livro. Aqui eles dizem, né? No curso de uma vida longa e movimentada, Fanny Burney escreveu 4 romances principais, uma biografia e diversos volumes de diários e cartas. Seu pai, o Dr. Charles Burney, era bem conhecido como músico, professor e estudioso. Foi para ele que ela escreveu sua última obra, uma reverente biografia, né? Como eu falei lá, a biografia do Dr. Burney. Embora a família considerasse quase uma criança pouco digna de nota, Fanny se tornou uma escritora produtiva, embora furtiva. Ela escreveu o manuscrito do seu primeiro romance aos 10 anos, como eu falei, de idade, depois o queimou junto com numerosos poemas e histórias, em um esforço fútil para controlar a paixão pela escrita, como afirmou em suas memórias. Ela sentiu o ímpeto pela escrita, né? E ela queima para controlar essa paixão. Como os primeiros textos de Burney foram escritos em segredo, talvez não surpreende o fato de ter publicado anonimamente seu primeiro romance, o epistolar Evelina, né? Também em cartas. Ou a história de uma moça jovem entrando no mundo, né? Evelina. Ela só revelou a verdade ao pai depois que a obra recebeu aprovação pública e se tornou um grande, um estrondoso sucesso, né? O Evelina. E foi mesmo muito bem recebida. Personalidades de destaque como Edmund Burke e Joshua Reynolds garantiram tê-la lido em apenas uma noite, e os críticos a descreveram como uma das mais astutas, divertidas e agradáveis criações do gênero romance, final do século XVIII e início do XIX. Sua reputação ficou estabelecida e foi confirmada pelo sucesso de suas obras posteriores. As cartas e os diários de Burney, que recontam o tempo que passou como segunda guardadora dos mantos da corte da rainha Charlotte, seu casamento com um aristocrata francês, emigrado e sua vida na França, ela sempre viajava para lá, se tornaram de interesse duradouro para os historiadores. Como romancista, porém, Burney recebeu mais créditos pela influência sobre escritoras como a Jane Austen e Edgeworth do que por seus próprios méritos. Hoje em dia, os seus textos são reconhecidos, como eu falei, como mais sutis e complexos do que poderia ser sugerido pelo aposto divertida satirista do período georgiano. Ela é do período georgiano, né? Interessante demais. Nossa, eu gostaria de ler outros livros dela, né? Eu estou aqui com Camila na lista de espera para ser lido, né? E quero conhecer os outros romances desta escritora Frances Burney, ou Fanny Burney, nascida em 1752 e morta em 1840 em Londres, na Inglaterra. Então é isso, gente. Um abraço e até mais.